curar os doentes, foi salvar as pessoas. Se ele fez, ele faz e ele continua fazendo, ou não? Ora, se Jesus cura, se Jesus liberta, esses são sinais na vida dos que creem. E por que nos dias de hoje nós não temos esse hábito? Nós não somos familiarizados com esses sinais que Jesus fez. E nós não podemos aceitar isso, igreja. Nós não podemos se adaptar ao nosso belo entendimento, dentro de um acomodismo, achar que Jesus não cura mais, não liberta mais. Mas é muito mais fácil falar só na salvação. É muito mais fácil falar em salvação. E o que nós entendemos é que para expandir o reino dos céus, nós temos que ter uma compreensão dentro da palavra de Deus, igreja. Para que eu possa expandir o reino dos céus, eu preciso entender e compreender que tem um outro reino a ser quebrado, ou não? Não pode ser estabelecido o reino de Deus sobre o reino das trevas. É necessário que o reino das trevas seja tirado, arrancado, para que o reino dos céus seja estabelecido. Por isso eu entendo, pastor, agora, que para eu expandir o reino dos céus, eu preciso entender e compreender que eu tenho que quebrar um outro reino, que é o reino das trevas. As pessoas, elas estão aprisionadas. As pessoas estão amarradas dentro do império das trevas. E há muitas pessoas agora que estão marcadas por Jesus para servir a Ele. Não fique pensando que é o homem que escolhe a Deus. O homem não escolhe a Deus. A palavra diz que é Ele que nos escolhe. É Jesus que nos escolhe. O ser humano, pela sua própria natureza, pela sua própria vontade e desejo, amada igreja, nunca querá se aproximar de Deus. Mas quando Jesus chama, quando Ele escolhe, amada igreja, exatamente Ele chama pessoas que estão aprisionadas nas trevas. Há muitas pessoas agora que estão na boca de fumo, que estão prostituindo, que estão agora com uma arma em mãos, praticando assaltos. Há pessoas agora que estão loucas dentro de hospícios. Há pessoas agora que estão desenganadas pelos médicos. E Jesus chama essas pessoas para uma missão específica. E quando Jesus chama, Ele se responsabiliza. Por isso que a palavra diz que não é nós que escolhemos a Cristo, é Ele que nos escolhe. A palavra diz que do pó Ele levanta os necessitados e faz assentar-se no lugar dos príncipes. Ele escolhe as coisas fracas para tornar fortes. Geralmente dentro de uma família, Jesus não escolhe todos de vez, e não escolhe o mais forte da família. Geralmente escolhe o mais fraco, o mais incapacitado, aquele que as pessoas olham e dizem: esse aí é um Zé Ninguém, esse aí não tem crédito. Porque a palavra diz que Deus capacita os incapacitados. O Senhor Jesus, Ele não precisa de um exército para vencer uma batalha.
ele precisa de um soldado para vencer uma batalha. Por isso que Paulo diz: diga ao fraco, eu sou forte. E nós, diante da palavra de Deus, nós somos fortes, igreja. Quem diz que vocês são derrotados? Quem diz que vocês são fracassados? O Deus que te chamou é o Deus que cuida de você. Ele sabe da tua fraqueza, da tua incapacidade. Ele jamais, amada igreja, vai permitir uma carga a qual você não possa suportar. Se até aqui, amada igreja, você chegou, é porque Deus tem propósito na sua vida. Se nós estamos vivos, é porque Deus tem propósito na nossa vida. E tudo que eu preciso é olhar para dentro de mim e dizer: eu posso, eu consigo. Eu sei que eu não tenho força para resolver este problema, mas eu tenho Deus, que quando as minhas forças terminar, a força do meu Deus começará dentro de mim. E aí, quando nós mudamos a forma de pensar, as coisas vão mudar, vai tomar forma em nossa vida. Está entendendo, igreja? Por isso e que nós compreenda a palavra de Deus. Passa a compreender a palavra de Deus, ele toma uma forma, e é a forma de Deus dentro de nós. Antes eu vivia chorando pelos cantos, mas agora quem tem que chorar pelos cantos é Satanás, que me enganou tanto tempo para tentar me convencer que eu sou um fracassado, que eu sou um derrotado, que eu nasci para sofrer. Eu agora estou aprendendo, eu agora estou crescendo, eu agora estou galgando níveis de glórias mais altos com o meu Cristo Redentor. Eu não sou mais uma criança dentro da igreja, eu estou crescendo. Existem inimigos que nós enfrentamos todos os dias. Todos os dias. Eu, vocês, enfrentam inimigos ferozes, que não tem dó, que não tem pena, que o prazer dele é a nossa infelicidade, que a alegria dele é a nossa infelicidade. Quanto mais ele ver o ser humano sofrendo, ele está feliz. Quanto mais ele ver um crente reclamando, murmurando, chorando pelos cantos, eles estão felizes, por entenderem que nós não estamos ainda compreendendo a palavra de Deus. Entende, igreja? O Espírito Santo, ele começa a estar transformando primeiro a nossa mente. A mente estará mudando, a gente estará acordando, e a gente estará compreendendo que a nossa luta não é no campo físico, a nossa luta é o campo espiritual. E quando eu entender que a minha luta é física, se eu chegar à velhice, eu vou chegar à velhice, no mínimo, cheio de enfermidade, fracassado, derrotado, olhando para trás e se perguntando: Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Deus não é responsável pelo nosso sofrimento. Deus não causa sofrimento no seu povo. É o seu povo que, por falta de conhecimento na sua palavra, está sofrendo.
A batalha é todos os dias. A batalha é todos os dias. Dentro desta guerra, vence o mais forte. Se os meus inimigos estiverem mais fortes do que eu vou apanhar todos os dias. Mas como, pastor? Apanha na saúde, apanha na família, apanha nos negócios, apanha em tudo. E não adianta estar reclamando, não adianta estar fazendo como uma criança. Quando você toma um pirulito de uma criança, ela chora, ela esperneia. Ela aprendeu que com seus gritos vai chamar a atenção do sentimento da mãe. E muitas das vezes nós fazemos assim com Deus. Deixa eu chorar. Deus, Deus. Imagine que Deus responde: eu não sou culpado pelo teu sofrimento. Levanta daí. Levanta a cabeça. Mas Deus, não tem negócio de mais Deus. Aquilo que é para vocês fazerem, é vocês que têm que fazer, não sou eu. Eu vou fazer na tua vida aquilo que você não faz. Quantos e quantos crentes estão dentro das igrejas, carregando Bíblia debaixo do braço e sofrendo, até o dia que você mudar a forma de pensar, aí tudo vai mudar na tua vida. Amém, igreja? A libertação, ela tem duas fases, tem duas etapas da libertação. A primeira está aqui, igreja. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, 24. Esta é a primeira fase da libertação. Lucas, capítulo 11, versículo 24. Vamos lá. É Bíblia, é palavra de Deus. Nada resiste à palavra de Deus. Quem está na palavra de Deus, o Salmo 125 diz: aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Oh, quanto nós precisamos crescer dentro da palavra, igreja. O quanto nós precisamos formar os nossos alicerces sobre a palavra de Deus. Todos encontraram? Lucas capítulo 11, 24. Nós não estamos aqui para brincar. Nós não vimos a igreja para passar tempo. Igreja não é lugar de passar tempo, não é lugar de show, não é lugar de emocionalismo. A igreja é o lugar onde nós estamos reunidos para ouvir a voz do Senhor. A palavra diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não vos endureçais o vosso coração. A libertação tem duas fases: primeira do corpo, segunda da mente. E vamos para a primeira fase. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achado, diz: tornarei para a minha casa, de onde, e chegando, acham varrida
e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Presta atenção. A palavra diz que o espírito imundo, quando ele sai de um corpo, ele anda por lugares seco. Lugar seco. Se ele sai do homem, é porque teve alguém com autoridade para expulsar. E esta autoridade é o Espírito Santo. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei convosco. Olha que Jesus está fora, ele não está dentro, ele está fora, batendo na porta do coração. Ei, deixa eu entrar. Ei, abre a porta. E esta chave está no nosso coração. Esta chave não está em lugar algum. Ninguém lá fora carrega esta chave. Ela está dentro de você, dentro de nós. E é nós que ou abrimos ou fechamos. E quando Jesus está fora, dentro de uma batalha espiritual, não tem campo neutro. Não existe campo neutro. Ou o homem está sob influência de demônios, ou o homem está sob influência do Espírito Santo. Estão compreendendo, igreja? Não existe ninguém neutro. Ou o homem está sob influência de demônios, ou o homem está sob influência do Espírito Santo. E quando o homem abre, a pessoa abre o coração para convidar a Jesus, o que é que o Espírito Santo faz? Arranca do coração do homem um reino das trevas que está ali dentro, e é implantado o reino dos céus. É implantado Jesus, e há uma transformação nisso, porque o Espírito, quando sai de um corpo, ele só sai mediante a autoridade de Deus, igreja. Porque chegou o mais forte, chegou o Senhor dos senhores, chegou aquele que morreu na cruz, e lá na cruz pisou na cabeça de Satanás. Mas enquanto ele está dentro do homem, ele tem liberdade para interagir com o mundo físico. Ele precisa de um corpo, ele precisa de um corpo para habitar, porque para ele habitar no mundo físico, ele precisa de um corpo, porque o corpo dá legalidade ao espírito. Entendam isso. Tanto o Espírito Santo como o espírito de um demônio, para interagir no mundo físico, precisa de uma legalidade do mundo físico. O Espírito Santo, para habitar dentro de uma pessoa, precisa que a pessoa aceite, queira, abre o coração, dê legalidade. Para quê, pastor? Para o Espírito Santo habitar dentro de um corpo físico. O que acontece? Qual é o processo quando o Espírito Santo ele é penetrado dentro do espírito do homem? Transformação. A vida da pessoa passa por um processo de transformação, de mudanças. Transformação essa que a religião não faz, que a igreja não faz. É o Espírito Santo que faz. Porque o Espírito Santo entrou e ele faz um reboliço de dentro para fora. E esta transformação, ela é visível.
Você não precisa sair por aí e dizer que é crente, dizer que pertence à Igreja Batista Betel do Paraíso do Sul. Não, você não precisa dizer que é um pastor, que é um diácono, diaconisa, que é um missionário. Não. As pessoas, a olhar para você, vai ver Jesus. As pessoas vão conversar com você e vai sentir paz. As pessoas vão estar próximo de você e vai sentir paz. Porque dentro de você tem a presença de Deus. E onde tem a presença de Deus, circunstâncias são mudadas. Ambientes são transformados. Porque é a presença de Deus. Estão compreendendo, igreja? Porque que ainda há muitas pessoas dentro da igreja, anos e anos, e não passou ainda por esse processo de transformação. Porque o Espírito Santo não tem encontrado espaço. Mas é diferente quando a pessoa tem um espírito de demônios. Eles estão condicionados dentro de um corpo. E eles são espíritos imundos. Tudo que é sujeira está dentro da pessoa. Uma pessoa que carrega no seu corpo espíritos imundos, a vida da pessoa é uma sujeira. É mágoa, é ódio, é rancor, é dores, é enfermidade. Tem hora que você está bem, tem hora que você está mal. Há muitos que se esforçam para se apresentarem que está bem, mas por dentro está o bagaço. Porque espíritos malignos, ele causa uma deformação no caráter do homem. O espírito imundo causa uma deformação do caráter de um ser humano. Quando Deus nos fez, Ele disse assim: façamos o homem à minha imagem e semelhança. Quem tem o Espírito de Deus tem a semelhança de Deus. Quem tem demônios tem a semelhança de demônios, o caráter de demônios, a personalidade de demônios. Dependendo do espírito imundo que está na vida da pessoa, a pessoa vai pegar a mesma característica do espírito imundo. Se uma pessoa recebe o espírito de prostituição, esse espírito, ele por si próprio, ele não vai prostituir. Por quê? Porque ele é um espírito de prostituição. Ele é espiritual, mas ele precisa se materializar na prostituição. Como isso? Levando a pessoa a prostituir. É aí que é onde ele se materializa nesse tipo de pecado. Se é um espírito de enfermidade, ele precisa de um corpo para adoecer. Porque sem um corpo, ele não se materializa. Aí agora vocês vão entender, amada igreja, que nem todas as enfermidades é de ordem física. As enfermidades de ordem espirituais vêm com sintomas espirituais. É diferente de sintomas normais. As dores de cabeça não é normal. Os sintomas não é normal. A pessoa fica agressiva, descontrolada. A pessoa tem hora que está aparentemente bem, mas de repente o coração começa a maquinar ódio. Do nada tem ódio. É um ódio desenfreado. Daqui a pouco o corpo da pessoa começa a mudar de temperatura. Interessante isso. O corpo começa a gelar. Tem hora que as pernas parecem que tem uma tonelada em cada perna.
Os ossos parecem que estão envelhecendo antes do tempo. Os pensamentos, amada igreja, é um bombardeio 24 horas. A mente não para. Mesmo a pessoa dormindo, Satanás está injetando na mente da pessoa um monte de besteira. Espíritos imundos, amada igreja, ele só se materializa se tiver uma legalidade. Isso quer dizer, mesmo eles querendo entrar dentro de uma pessoa, eles não conseguem. Não é assim. Ah, eu vou entrar. Não é assim. Eles precisam de uma legalidade. O homem dá uma legalidade. O homem permite. O homem peca. O homem está na prática de um pecado. Você, com a chave, abriu a tua vida, a tua alma, o teu espírito, e eles simplesmente, com essa legalidade, eles se alojam. Lucas 11, 24. O espírito imundo, quando sai de um corpo, que ele é expulso de um corpo, eles vão em lugares áridos, secos, não encontrando repouso. A palavra de Deus diz que ele volta para a sua casa. Isso quer dizer, eles olham para nós, ele olha para o ser humano, ele não vê um ser humano, ele vê uma casa. O ser humano é uma casa. Para que serve uma casa? Para morar, para habitar. Porque sem esta casa, esse inquilino, não tem como morar. Vocês estão compreendendo, igreja? O primeiro espírito imundo que entra dentro de uma pessoa, ele se diz dono desta casa. Esta casa é minha. Quem manda aqui sou eu. E onde atua um, eles nunca atuam sozinhos. Os espíritos imundos, eles são seres revoltados, que eles brigam entre eles 24 horas. Mas na hora para destruir uma pessoa, eles fazem pazes. Então entrou um espírito de prostituição. Ele está dentro de uma casa e ele quer se materializar na prostituição. Vai colocar desejo de prostituição. A pessoa tem um desejo desenfreado de prostituição. É anormal. O coração de uma pessoa fica sedento pela prostituição, porque é um espírito que está dentro. Como eles são muitos, as falanges dos espíritos imundos da prostituição são milhares e milhares. E cada um recebe nomes, porque ele quer ser adorado. Você já viu determinadas jovens, adolescentes, que não conseguem se amar homens solteiros? Esta mulher que tem um espírito de prostituição, que o diabo vai usar o corpo desta mulher para que ela seja escrava de Satanás. E esse espírito é o espírito que destrói casamento. E quando essas determinadas jovens olha para um homem solteiro, não consegue se sentir bem com aquele rapaz solteiro. Mas quando vê um homem bem casado, se apaixona. O diabo que está ali dentro, o espírito maligno que está ali dentro, leva aquele corpo da mulher a se apaixonar. Uma paixão infernal. Com a mesma velocidade que se apaixonam, é a mesma velocidade que vai odiar também. Aí as pessoas dizem assim: aquela jovem tem um sangue para me casar. Aquela jovem não tem sangue para me casar. Aquela jovem é um escravo de Satanás que carrega no seu corpo
para destruir lares. Vocês estão compreendendo, igreja? Espírito do ódio precisa de um corpo para se materializar e levar o coração do homem até ódio. Já viu pessoas que têm ódio do outro do nada? Há pessoas que te odeiam sem que você não faça nada com a pessoa. Há pessoas que nutrem ódio mortal por você. Do nada. Você não tem nem intimidade com a pessoa, mas aquela pessoa te odeia. Porque simplesmente esse espírito do ódio, ele nutre no coração de um ser humano muito ódio. Quanto mais ódio o ser humano tem, ele estará adquirindo para o seu corpo físico doenças incuráveis. Essa pessoa está sofrendo. E essa pessoa que odeia facilmente, ela também vai ser odiada facilmente. Vocês estão compreendendo, igreja? A gravidade das coisas. O mundo que nós estamos vivendo cercado e nós não percebemos isso. Esses espíritos imundos dentro da pessoa, ele passa a olhar com os olhos da pessoa. Sabia que tem pessoas que só olhar para outra pessoa já adoeceu? Você sabia que tem pessoas que só a presença dessas pessoas pode adoecer pessoas? Que só tocar na pessoa adoeceu a pessoa, amaldiçoou a pessoa. É aquele vizinho, aquela vizinha, amada igreja, que quando vê um carro que você comprou lá, uma geladeira, um TV, um carro de entrega de uma loja, já está com o olho de seco a pimenta. Olha para aí, eu trabalho e não consigo comprar uma geladeira dessa aí. Já lançou a maldição. Espírito de inveja. Esses espíritos, eles precisam de um corpo para se materializar. E a pessoa passa a ser um instrumento do diabo para levar as pessoas à destruição. E você não entende isso. E às vezes é o crente, amada igreja. Às vezes é o crente, por não ter visão espiritual, esquece que a nossa luta não é contra as pessoas, é contra Satanás. Deixa de lutar no campo espiritual e vai lutar com as pessoas. Eu não gosto de fulano, essa pessoa não presta, ela tem um espírito de fofocagem. Aquele demônio vai se materializar na fofocagem. E aí vocês não entendem isso. Espírito de enfermidade precisa de um corpo para se alojar. Uma doença de ordem espiritual, ela não pode ser tratada com físico. Espírito de loucura, tudo que ele quer é um corpo, é uma mente para controlar. E quando eles agem na mente, ele dá uma conotação que a pessoa está louca. E tem que levar um psicólogo, tem que levar um psiquiatra, tem que internar como louco, tem que tomar remédio controlado, altíssimo, altas dosagens. E a pessoa passa a se acostumar com aquilo, se acomodar com aquilo, se adaptar com aquilo. Daqui a pouco a pessoa está igual um robô, controlado por psicotrópicos. Nem todas as enfermidades é de ordem física, e nem toda enfermidade é de ordem espiritual. Quem lembra daquela mulher que estava aqui, caída aqui no chão, 8 dias atrás? Quem lembra? Aquela mulher foi vítima de um trabalho de bruxaria há 4 meses atrás. Ela comeu uma comida sacrificada, deram para ela uma comida sacrificada. E 9 dias atrás, que era da quarta, me ligaram. E ela, por telefone, colocou um monte de porcaria. Ela expeliu por telefone. Aí foi que veio na quinta. A mulher estava secando. Ela não tinha mais desejo de comer. Ela sentia um bolo na garganta. Ela não tinha fome.
ela não tinha sede. E uma pessoa que não come, uma pessoa que não bebe água, ela vai se definhando. A própria filha de 4 anos, ela começou a ter pavor da filha, rejeitar a própria filha, filha única. Entende, igreja? Mas está dentro de uma igreja. Hoje está comendo à vontade, está dormindo à vontade, as perturbações. Ela foi liberta porque no corpo daquela jovem atuava 400 demônios. Cada demônio é um tipo de problema na vida da pessoa. É esta realidade que a igreja não quer encarar. Espírito Santo está aqui, igreja. Ele sabe da tua dor, Ele sabe do teu sofrimento, Ele sabe o quanto você está sofrendo. Vocês não estão aqui por um acaso. Vocês não estão aqui para brincar de crente. Nós estamos aqui numa batalha espiritual. E quando esses espíritos imundos eles saem de um corpo, a Bíblia diz que eles vão pedir reforço. Eles são covardes. E a Bíblia diz que ele volta com mais 7. Eles são covardes. Eles simplesmente ficam aguardando o momento de fraqueza de cada um de nós. Ele não quer te enfrentar quando você está bem espiritualmente. Ele não quer. Mas ele espera e aguarda um momento quando você está passando um momento difícil. Porque ele é covarde. Ele sabe, se vier para te atacar, você cai nos pés da cruz, se fortalece, e tem anjos do Senhor contigo. Até quando nós iremos sofrer dentro da igreja? Até quando as igrejas estarão acomodadas dentro da igreja? Deixe comigo essa briga.